juntas, o Senhor nos trouxe até a tua casa. Deus, ajuda aqueles que não vieram hoje a vencer a hipocrisia e as desculpas por não estarem na tua casa. Começar de mim. Naquele grande dia, o Senhor já nos ensinou que não adianta nos desculparmos diante de Ti. O Senhor não aceitará as nossas desculpas. O Senhor enviou o Teu Filho para morrer na cruz. E em nenhum momento o Teu Filho questionou o Teu santo e eterno propósito. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor avive a Tua obra, a começar de mim, aquecendo em nossos corações a chama do Espírito Santo. Nos dá, Senhor, o primeiro amor, revela-nos a Tua palavra. O Senhor nos ensina, Pai, que devemos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, para acharmos o descanso das nossas almas. Que todos aqueles que chegaram cansados e sobrecarregados encontrem alívio, Senhor Jesus, aos Teus pés. Não encontramos descanso em nenhum outro lugar a não ser na Tua presença, Senhor. Pai Santo, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, derrama dos céus o Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, pois a Tua palavra diz que não é por força nem por violência que a Tua obra é feita, mas é pelo agir do Espírito Santo. Que o Teu Espírito possa purificar nossos corações, iluminar nossas mentes, para que esse momento seja um momento onde a nossa concentração, a nossa devoção, a nossa atenção esteja cativa à palavra de Deus. Sabemos, Senhor, que quando o semeador sai a semear a Tua semente, que é a palavra, as aves do céu prontamente saem para roubar. E o Senhor nos ensina quem são as aves do céu: Satanás. Ele vem para roubar a semente da palavra de Deus nos nossos corações. Satanás está, Senhor, nesse exato momento, se opondo à pregação do Evangelho, gerando nas nossas mentes distrações e preocupações. É Ele, Senhor, que está querendo tirar nossa atenção de Ti. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas, assim na terra como no céu. O pão nosso, Pai Santo, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 15. Hoje nós vamos começar uma nova sessão no livro do Apocalipse. Essa é a quinta sessão do livro do Apocalipse. E nós já conversamos que o livro do Apocalipse, ele não segue uma sequência cronológica. Então, você nunca irá conseguir compreender o livro do Apocalipse se você ler ele em uma sequência lógica, do capítulo 1 ao capítulo 21. O livro do Apocalipse, ele não é uma só história que tem início, meio e fim. Não, o livro do Apocalipse conta a mesma história 7 vezes de formas repetidas, com informações que se completam. Então nós temos a primeira sessão do livro do Apocalipse, que é a sessão dos 7 candeeiros, do capítulo 1 ao capítulo 3 do livro do Apocalipse. Nós podemos resumir como a sessão onde o Senhor revela o fim por intermédio de uma mensagem
do noivo para a noiva, de Cristo para a sua igreja, aonde antes de revelar o seu juízo ao mundo, o Senhor Jesus revela o seu juízo e revela as suas exortações de forma pessoal e direta ao seu povo. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro 4,17 que a hora de começar o juízo já começou. E o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Então no capítulo 1 do livro do Apocalipse nós vemos a importância dessa revelação que o apóstolo João recebeu no momento secreto de oração na ilha de Patmos, aonde ele estava algemado por ser fiel à palavra de Deus. Ele foi preso por ser um proclamador da palavra de Deus. Ele foi preso por ser o último apóstolo vivo do Senhor Jesus Cristo. E após uma vida de fidelidade, ele andou com Jesus, ele esteve na cruz com Jesus, ele teve inúmeras experiências com Jesus, ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, ele tinha uma vida em comunhão com Jesus, ele estava do lado de Maria no momento da crucificação e ele ouviu do próprio Senhor Jesus um chamado e uma missão para cuidar da sua mãe. Ele disse: João estava do lado de Maria, na frente da cruz. Ele disse: João, eis aí a tua mãe. E ele disse para Maria: mulher, eis aí o teu filho. E nós vemos que um homem que foi tão fiel a Deus, tão temente a Deus, no fim da sua vida, não recebe o melhor desta terra do ponto de vista humano e material. Ele é levado para uma prisão insalubre, aonde ele não tinha direitos humanos, aonde ele estava sendo privado dos direitos elementares da vida humana, após uma vida de retidão e fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, mostrando que o consolo de Deus para o seu povo não é material, é espiritual. Do ponto de vista da perspectiva humana, o apóstolo João estava pobre, o apóstolo João era um idoso, o apóstolo João estava preso num lugar conhecido como o inferno na terra, que era a ilha de Patmos. Ele estava talvez com seu corpo cheio de dores, com suas pernas cheias de cãibras, talvez ele estava com sua pele toda enrugada, após uma vida de comunhão e retidão com o Senhor Jesus, como ele mesmo se denominava, como discípulo a quem Jesus amava. Policarpo, que era filho na fé dele, disse que ele, ao se dirigir à igreja, passava pela casa dos irmãos, chamando os irmãos à igreja, dizendo: filhinhos, amemo-nos uns aos outros, pois aquele que ama procede de Deus, e aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E um homem tão justo, tão cheio do Espírito Santo, aonde está? No momento da sua velhice, ele está preso. Ele está, como diz o apóstolo Paulo, pressionado, abatido, pressionado de todos os lados, como nosso amado irmão e o xará dele que nós vimos ontem, João Batista. João Batista também, após uma vida de fidelidade ao Senhor Jesus, se encontrou aonde? Numa prisão. E ele passou por um momento de questionamento tão grande que ele pede aos seus discípulos para perguntarem a Jesus: venha cá, pergunta se ele é mesmo o Messias, porque eu falei acerca dele, porque eu proclamei o que Deus mandou a respeito dele, porque eu diminuí para que ele crescesse, e após ser fiel à minha missão, eu estou preso, eu estou oprimido, eu estou derrotado, eu estou fracassado. Mas então Jesus manda um recado a João e diz: olha, avisa a João que os cegos veem, que os coxos andam, que os surdos ouvem, que os leprosos são purificados e que o evangelho do reino de Deus é pregado aos pobres. Então aquela mensagem traz consolo ao coração de João, porque o nosso consolo vem de Deus.
não vem das circunstâncias. A mesma coisa acontece no nascimento do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse nasce quando João não tinha mais esperanças nessa terra. Então, o que ele faz? Ele fecha o seu olho, ele ora, e em espírito o Senhor se revela para ele para uma realidade sobrenatural. Não sabemos o que aconteceu, a gente não estava lá, mas o que sabemos é que o Apocalipse, João não somente ouviu, mas João também viu. João recebeu naquela cancela visões e revelações para o povo de Deus que são importantes até hoje, mostrando que o que nos consola é a comunhão com Cristo em oração. É no mundo espiritual que está a fonte da nossa satisfação e alegria. Não é o que diz o apóstolo Paulo em Efésios 1:3? Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. São essas bênçãos espirituais que João desfrutou e encontrou consolo no momento de mais intensa aflição. Bênçãos materiais ele não tinha. Ele não tinha dinheiro. Ele não tinha uma boa comida para consolar. Ele não tinha um vigor físico para consolar. Ele não tinha talvez um amigo para dar uma palavra de conforto a ele. Talvez quem estava perto dele era um soldado romano cheio de fúria e ódio, recebendo ordens para dar chibatadas nele, para maltratar ele. Mas ele recebe o consolo quando ele recorre às bênçãos espirituais que estão aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E João, em oração, é levado a receber revelações do céu. E a primeira mensagem que João recebe é a mensagem de Cristo para a sua igreja. A primeira visão que João tem é a visão do Cristo glorificado, porque ele estava acostumado com a visão de Jesus Cristo crucificado, de Jesus Cristo ressuscitado, de Jesus Cristo humano. Ele conhecia Jesus como um simples homem que chamou ele no mar da Galileia para o seguir. Ele estava com seu irmão Tiago, eles eram filhos de Zebedeu, e Jesus olhou para ele e disse: segue-me. E de forma sobrenatural, eles abandonaram as redes, eles abandonaram o seu pai, e eles seguiram após Jesus. E era esse Jesus que João estava habituado. Mas quando o Senhor se revela a ele no momento secreto de oração, ele toma um susto, pois ele vê o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado, e a sua aparência não era mais a aparência humana de Jesus, mas era a aparência divina de Jesus. Os olhos de Jesus não eram mais os olhos sofridos de um carpinteiro. Ele tinha agora olhos como chamas de fogo. O seu cabelo agora era branco, mais alvo do que a neve. Ele olhou e ele viu Jesus vestido com um vestido branco, representando a santidade de Deus. Os seus pés eram como um bronze polido, representando a força de Deus. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, representando o poder da palavra de Deus. A sua voz ecoava como um som de muitas águas, mostrando a força da voz de Jesus. E quando João vê a grandeza de Cristo, a força de Cristo, a maravilha de Cristo, ele cai como um morto. Tamanha é o poder da presença e da santidade de Jesus.
Não podemos nos esquecer como começa o Evangelho de João, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. Então, mesmo Deus que se apresentou de forma gloriosa a Isaías, a Moisés, a Jeremias, a Ezequiel, é Jesus Cristo. Por isso que ele caiu como morto. Porque ele estava diante daquele que era santo demais para estar com ele, enquanto ele estava nesse corpo corruptível de pecado. Olha o que uma experiência com Jesus faz. Ela nos mata. Ela mata os nossos sonhos. Ela mata os nossos desejos carnais. E ela nos ressuscita para uma vida espiritual. E João cai como morto. Então Jesus pôs a mão direita sobre ele e diz: João, não tenha medo. Eu estive morto. Sou eu que morri na cruz, que estava lá, que mandei você cuidar de Maria, que disse: João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Sou eu, Jesus. Eu estive morto, mas é porque eu estou vivo. Sou eu mesmo. Eu não disse que eu iria morrer e ressuscitar. Não tenha medo, sou eu, aquele que te ama, aquele que você reclinava a cabeça no meu peito. Sou eu, Jesus, não tenha medo. Eu estive morto, João, mas eu estou vivo. Eu sou Deus vivo. Essa é a diferença de quem serve a Jesus para quem está agora adorando Nossa Senhora de Aparecida, para quem está agora adorando falsos deuses. É porque eles adoram a um Deus morto. E nós adoramos e servimos a um Jesus Cristo vivo, que tem sentimentos, que tem poder para nos socorrer em todas as nossas tribulações. E então Jesus disse: e eu tenho na minha mão as chaves da morte e do inferno. E então ele traz a João a revelação da igreja, mostrando a importância desse pequeno e desprezível para o mundo lugar em que eu e você nos encontramos agora. Jesus mostra a João, numa sala, 7 candeeiros, 7 luzeiros. No meio desses candeeiros estava um semelhante a Filho do Homem, Jesus. E esses candeeiros representavam as 7 igrejas da Ásia Menor, que representam a totalidade das igrejas de Cristo, porque o número 7 na Bíblia significa completude. E Jesus no meio significa que ele se revela ao mundo por intermédio da igreja. O Senhor Jesus também mostra a João as 7 estrelas, que são os 7 mensageiros das igrejas, e mostra os mensageiros das suas igrejas em sua onipotente mão. E então ele começa trazendo uma mensagem específica para cada igreja da Ásia Menor, que atinge toda a igreja de Cristo em todos os tempos, em todas as eras, tanto do ponto de vista geral, quanto do ponto de vista particular. Por exemplo, uma igreja do ponto de vista geral pode estar como a igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor. Mas um cristão do ponto de vista pessoal e particular pode estar sendo tentado a mesma tentação da igreja de Laodiceia. Ele está passando por um momento de abundância material, onde ele está se esquecendo do reino de Deus e focando no reino dos homens. E ele está precisando de arrependimento para entender o que é a verdadeira riqueza. Então, na mesma igreja, pessoas podem estar em situações espirituais totalmente diferentes. Então existe um diagnóstico geral para a igreja e existe um diagnóstico particular para cada cristão. E Jesus, ele se revela às 7 igrejas da Ásia Menor e ele traz uma importante verdade que muitas vezes nós não nos atentamos como deveríamos,
que ele passeia nos candeeiros de ouro. Jesus sempre está presente no meio da sua igreja. E ele sempre, antes de se revelar a uma igreja, diz uma frase. Apocalipse 15. Ele sempre diz uma frase: eu conheço as tuas obras. Então, Jesus, ele sabe o que nós fazemos, ele sabe o que nós pensamos e ele sabe o que nós precisamos. Então, se ele disse aos cristãos em Éfeso: vocês perderam o primeiro amor, é porque eles de fato haviam perdido o primeiro amor. Se ele disse aos cristãos de Sardes: vocês estão com o nome de que estão vivos, vocês ainda estão com os aspectos formais da sua profissão de fé, mas aos meus olhos vocês estão mortos, é porque eles estavam mortos. E quando a Bíblia fala de morte espiritual. Se ele disse aos cristãos de Esmirna: vocês parecem que são pobres, mas vocês são ricos, é porque eles precisavam ouvir aquela mensagem. Então o Senhor Jesus tem uma mensagem do trono de Deus para cada igreja, mostrando que antes de Deus se revelar ao mundo, Deus tem um compromisso particular com a sua igreja. A Bíblia diz em Efésios 5:25, Cristo amou a igreja, Cristo sangrou pela igreja e a si mesmo se entregou pela igreja. Então é impossível estar em Cristo e não estar na igreja. É possível sim estar na igreja e não estar em Cristo. Mas é impossível você estar em Cristo se você não está no seu corpo, que é a igreja, porque Ele amou a igreja. A igreja que é formada por pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, que é o corpo de Cristo e que Ele é o cabeça. E sempre que o Senhor se revela à igreja, Ele conclui da seguinte forma: ouça, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, cada mensagem que o Senhor Jesus traz à igreja é uma mensagem para mim, é uma mensagem para você. Mostrando que a primeira seção do livro do Apocalipse, vai do capítulo 1 ao capítulo 3, nos mostra a importância de zelarmos, de cuidarmos, de trabalharmos para o fervor espiritual, para a vida espiritual, para o avivamento espiritual, para a manutenção espiritual e material da igreja. É isso que essa primeira sessão do Apocalipse nos ensina. Os 7 candeeiros. Jesus não está mais vivo em carne e osso, mas Ele se revela ao mundo por meio da igreja. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. É possível você separar uma pessoa da sua cabeça? Não. Então, essa sessão do Apocalipse nos mostra a importância da igreja de Cristo. É na igreja que pecados são perdoados. É na igreja que acontece o que o Senhor Jesus Cristo disse, a festa nos céus quando um pecador se arrepende. É na igreja que o pecador crê em Cristo e é batizado, então ele é salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. É a igreja que recebe a ordem do Senhor Jesus de ir ao mundo, de ir aos perdidos em missão, e Ele diz uma promessa: as portas do inferno, os terrores da morte não prevalecerão contra a minha igreja. Então nós vemos aqui a importância das 7 igrejas, a importância da igreja estar firme, da igreja estar fiel. Quando as coisas piorarem, o que vai importar de fato é se a sua e a minha comunhão com Deus é verdadeira. Quando os selos se abrirem, as trombetas tocarem, as taças da ira de Deus descerem, a grande questão é:
Como você está diante de Deus? Você está preparado? É por isso que o Senhor Jesus, em primeiro lugar, fala à igreja. Se revela à igreja. Essa é a primeira sessão. Por que eu falei tudo isso, irmãos? Porque eu quero que você aprenda a estudar o livro do Apocalipse. Porque as coisas daqui em diante não vão melhorar. Só vão piorar. E eu e você não podemos mais abrir o livro do Apocalipse e achar que o livro do Apocalipse é um enigma. E agora, eu estava falando aqui da colheita e agora já vai entrar nos 7 flagelos. Eu não estou entendendo, não está existindo uma conexão. Eu estou falando tudo isso para mostrar para vocês mais uma vez que o livro do Apocalipse não segue uma sequência cronológica e lógica. O livro do Apocalipse, ele conta a mesma história de forma repetida. Ele conta o período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, 7 vezes, relatando a mesma história, porém com informações que se completam. Então, no capítulo 3, já encerra a primeira sessão do livro do Apocalipse. Os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Do capítulo 4 ao 7, nós vamos ver a segunda sessão do livro do Apocalipse. Deus vai relatar o fim a partir da abertura de selos. Ele vai nos revelar 7 selos. No capítulo 4 vai nos dar uma visão do trono como a soberania de Deus em ação. Do capítulo 5 ao 7 vai nos revelar o fim sendo nos mostrado através de selos que são abertos em forma de cavalheiros que trazem sobre o mundo fomes, guerras, desastres naturais, perseguições aos santos. E o último selo desemboca na volta de Jesus, que representa o fim dos tempos. Depois do capítulo 8 ao capítulo 11, nós vemos as 7 trombetas. As 7 trombetas. A partir do capítulo 8, o Senhor Jesus vai relatar o fim através da figura de 7 trombetas que tem um propósito de emitir som. Cada trombeta que toca no céu representa um juízo de Deus que acontece na terra, mas esse juízo, ele é misturado com misericórdia. Por isso que quando cada trombeta toca, Deus desce o juízo. Mas ao mesmo tempo que ele desce o juízo, ele concede ao homem oportunidade, ele concede ao homem tempo para arrependimento. É isso que nós vemos do capítulo 8 ao capítulo 11 do livro do Apocalipse. As 7 trombetas, Deus trazendo ao mundo sofrimento e ao mesmo tempo chamando o mundo ao arrependimento. Nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 11, uma visão da igreja e uma visão da igreja em ação, a igreja em missão, no período da grande tribulação, na figura de 2 testemunhas. Não significa que só terão 2 cristãos no mundo. Aquelas 2 testemunhas são símbolo da igreja de Cristo em ação. Pois quando o Senhor Jesus envia os seus discípulos, ele os envia de 2 em 2. E nós vemos como Deus honra aquelas testemunhas, como Deus usa aquelas testemunhas para anunciar o juízo e ao mesmo tempo conceder às pessoas oportunidade para o arrependimento. Então as trombetas de Deus não representam um juízo total, embora 1/3 parte da terra venha a perecer ao ressoar de uma trombeta, ainda existe oportunidade de arrependimento. É assim que o Senhor Jesus revela essa terceira sessão do livro do Apocalipse, em forma de 7 trombetas. Por isso que cada acontecimento na história da humanidade é um alerta, é um juízo de Deus. Nós estamos passando por uma pandemia, onde o Senhor Jesus profetizou em Lucas 21
e disse: essas coisas são o princípio das dores. Esse foi um teste, mas ainda há oportunidade para os reprovados, ainda há uma prova final. Nós estamos aqui, estamos com oportunidade para o arrependimento, como Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu. No capítulo 12 ao capítulo 14, nós vemos a 4ª sessão do livro do Apocalipse, que nós encerramos na semana passada, que é a sessão que mostra o combate entre Cristo e a tríade do mal. Essa sessão do livro do Apocalipse fala da grande batalha espiritual. Essa sessão revela a grande oposição que existe entre a trindade do bem, entre a trindade do mal sobre a trindade do bem. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo têm como opositores o dragão, o anticristo e o falso profeta. Então, no capítulo 12, nós vemos a queda de Satanás, nós vemos a oposição de Satanás aos servos de Deus, nós vemos Satanás perseguindo a mulher, que é a igreja, e a igreja fugindo para o deserto, que representa o refúgio para o povo de Deus. Nós vemos no capítulo 12 o dragão descendo à terra com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. E então no capítulo 13 nós vemos a segunda pessoa da trindade do mal, que é o anticristo. Apocalipse 13 nos revela esse homem que é dito em Tessalonicenses como o homem da iniquidade, o filho da perdição. E Apocalipse 13 revela ele como uma besta que emerge do mar. Ele vai surgir do nada, de uma forma que ninguém espera. E ele vai ter um governo sobre o mundo inteiro. O espírito dele já opera. O mistério da iniquidade já opera. Ele só está esperando o decreto de Deus, o aval de Deus, para que ele ascenda e governe sobre o mundo inteiro. Apocalipse 13 revela a ascensão do anticristo, que terá poder dado pelo próprio Deus para perseguir a igreja e para matar muitos cristãos. Apocalipse chega a dizer que vai ter uma imagem do anticristo, e que aqueles que se recusarem a prestar adoração a essa imagem vai receber fôlego e poder para matar aqueles que se recusarem a adorar. Nos é dito também que a besta, o anticristo, vai ter uma marca que não é necessariamente um chip, como as pessoas dizem, mas que através dessa marca as pessoas vão poder comprar e vender, e que os servos de Deus passarão intensas privações e aflições. Então nós vemos se levantando como braço direito do anticristo uma figura que é o falso profeta, que vai produzir sinais e prodígios no cenário religioso para trazer atenção e adoração para esse líder político e militar que é o anticristo. O anticristo não é necessariamente um líder religioso, mas ele vai estar de mãos dadas com a religião, que é o falso profeta, que Apocalipse revela ele como uma besta, que ele tem aparência de cordeiro, ou seja, você olha para ele parece uma pessoa boa, mas quando ele abre a boca, ele fala como o próprio dragão. E então nós vemos no capítulo 14 a descrição do céu, os remidos no céu entoando um novo cântico, mostrando que enquanto os ímpios recebem um aparente conforto com a marca da besta na terra,
os cristãos verdadeiros que estão morrendo por amor a Cristo, estão com a verdadeira marca de Cristo no céu, em um novo corpo, incorruptível e cheio de glória. E eles estão entoando um novo cântico na presença de Deus. João vê Cristo em pé diante do Monte Sião, a igreja entoando um novo cântico, a igreja adorando a Cristo, e os cristãos na presença de Deus. Logo depois ele tem uma descrição do inferno, capítulo 14. Pois ele olha e ele vê o destino final daqueles que cederam sobre a pressão do mundo, cederam sobre a pressão do anticristo, cederam sobre a opressão da besta e receberam a marca da besta. Talvez você pense e julgue essas pessoas, mas cuidado, eu e você podemos ser uma delas. Todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, achará. Nós devemos construir uma vida de fidelidade, para que nesses momentos a nossa fé não sucumba. Porque é muito fácil falar, o difícil é viver. É muito fácil. Será que você vai aguentar ver sua família passar necessidade por causa da sua fé? Que essas pessoas que João vê no Monte Sião, adorando a Cristo, recebendo um consolo inefável, são pessoas que passaram por isso. Não amaram as suas próprias vidas e selaram com o seu sangue a sua profissão de fé. Então, não é fácil. É necessário que haja graça e muito Espírito Santo sobre as nossas vidas, para não sucumbirmos às pressões e opressões do anticristo. Nesse momento, nós vamos ver se cumprir cada vez mais o que o Senhor Jesus Cristo disse. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Muitos vão negar a Cristo nesse período, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então João vê lá no capítulo 14 a descrição do inferno de uma forma horrível, onde nós pregamos aqui sobre a realidade do inferno. Depois ele vê a realidade do céu novamente. Apocalipse fala muito sobre o céu. Depois ele vê o que nós falamos na semana passada, a volta de Jesus, sobre a perspectiva do sermão de João Batista. Ele vê o mundo como uma grande seara e vê o momento da colheita, e ele vê Jesus vindo sobre as nuvens com a grande ceifa na sua mão, com a pá na sua mão. Não é assim que João Batista disse que Jesus vai voltar? Ele vem com a pá na sua mão. O que é que ele vai fazer com o trigo? Ele vai separar o trigo no celeiro. E o que ele vai fazer com a palha? Com essa mesma pá, ele vai pegar a palha e vai lançar no fogo inextinguível. É assim que termina o capítulo 14 do livro do Apocalipse, mostrando a grande colheita da terra. O Senhor Jesus recolhendo os seus, e a bem-aventurança dos que morrem em Cristo, como está escrito no versículo 13 do capítulo 14. Bem-aventurado desde já aqueles que morrem no Senhor, sim, porque eles descansam das suas lutas e as suas boas obras os acompanham. O Senhor Jesus recolhendo os seus quando já estão maduros, Apocalipse 14 fala isso. Quando o cristão ele está maduro, quando o cristão ele completou a sua jornada, ele deu o fruto necessário que ele precisava dar, quando ele terminou a sua última boa obra que Jesus Cristo predestinou para que ele fizesse, pois a Bíblia diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela.
Quando o cristão está maduro, isso independente de idade, nós falamos na semana passada o exemplo de Estevão, que era um jovem que estava maduro e que Jesus recolheu. A Bíblia diz, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus fiéis. Vemos o exemplo de Enoque, que estava maduro e Jesus o recolheu. Falamos do exemplo de dois homens de Deus do passado, David Brainerd, que morreu com 29 anos, e Robert Muller McCheyne, um pastor que tem escritos que parece que é um senhor de idade que está escrevendo. E ele escreve aqueles livros com 20 e poucos anos e morre com 31 anos. Então, estar maduro para morar no céu não tem muito a ver com idade, mas tem a ver com autenticidade de arrependimento e fé em Cristo Jesus. E nós vimos a volta de Jesus. E o capítulo 14 termina com uma visão horrível. Termina com um mar de sangue fora da cidade santa. João revela uma visão de um mar de 1,5 metro de sangue e 360 quilômetros de sangue, que são sangue dos ímpios. E aqui no capítulo 15, nós só vamos falar sobre o início do capítulo 15. Nós vamos iniciar hoje a 5ª sessão do livro do Apocalipse, que é a sessão das 7 taças da ira de Deus. É a sessão que revela a ira de Deus sobre a humanidade. Irmãos, não se engane. A ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. É muito difícil você entrar numa igreja hoje, pregar e ouvir falar sobre a ira de Deus. Mas o que nós vemos nessa sessão do Apocalipse é o que está escrito em Romanos 1,18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade do homem. Então, toda vez que o homem peca, Deus sente ira. Deus sente indignação. O que foi que Deus disse a Jonas no capítulo 1 do seu livro? Jonas, vai à cidade de Nínive, prega contra ela, pois a sua malícia já subiu até mim. A Bíblia diz que Deus é um Deus que sente indignação todos os dias. Salmo 7,11. A Bíblia diz em João 3,36 que aquele que se mantém rebelde contra o Filho de Deus, ele não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios 5,6, disse, olhe, cuidado, ninguém vos engane com palavras vãs, com palavras vazias, como os falsos profetas na época de Jeremias, que anunciavam paz, paz, quando não havia paz. Porque por essas práticas, pelas práticas pecaminosas, pelas práticas do pecado, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós vivemos num mundo onde parece que a santidade não é necessária, porque nós vivemos num grande cemitério, onde jaz pessoas mortas em delitos e pecados, que estão indo para o inferno e nem sabem. Por isso que nós precisamos ter toda a atenção. Nós fomos criados por um Deus santo e nós fomos chamados para ser santos e para andar em retidão diante de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 17:1, desde Abraão, quando Deus chama Abraão, ele diz, anda na minha presença e ser perfeito, sede santos, como eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Então, toda vez que a santidade de Deus é violada, Deus se ira. Ele se ira e ele prepara um momento onde ele vai despejar a sua ira. O apóstolo Paulo diz que ele manifesta, em Romanos 3, quando ele fala da justificação pela fé, ele diz que Deus manifesta a sua justiça através de Cristo. Quando Cristo morre na cruz, Deus manifesta a sua ira contra o pecado. Jesus morrendo na cruz é
o maior sinal do que Deus sente pelo pecado: Deus se ira. Por isso Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? E o que Deus olhou quando viu Jesus? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus olhou para Jesus e viu o nosso pecado. Então Deus não responde, não atende ao clamor de Jesus. E agradou ao Senhor, Isaías 53:10, moê-lo. Deus, por conta do nosso pecado, por conta da ira que Ele sente pelo pecado, Ele se agradou em moer Jesus, triturar Jesus na cruz, para que Ele pudesse nos reconciliar com Ele. Para a gente viver uma vida de pecados, para a gente viver uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui, amados irmãos, nós vemos a ira de Deus. Você conhece a ira de Deus? Você sabia que você pode estar debaixo da ira de Deus? Você sabia que você precisa fugir da ira de Deus? Se lembra do que João Batista pregava? Quem vos fascinou? Quem vos induziu? Quem vos iludiu a fugir da ira vindoura? Não pensem que vocês são filhos de Abraão em vocês mesmos. Vão e produzam frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto na raiz da árvore. Jó 14:7 fala que há esperança para a árvore cortada, porque ao cheiro das águas ela brotará. Jó está falando de um juízo parcial, mas João Batista fala de um juízo definitivo. O machado está posto na raiz da árvore. Quando você corta a raiz da árvore, você não tem mais esperança que essa árvore viva novamente. E João Batista diz: o machado já está posto na raiz, como a espada estava posta sobre Balaão. E a árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. É isso que Apocalipse vai nos mostrar a partir de agora, que a ira de Deus existe. O fato de Deus não estar nesse exato momento executando a sua ira é somente por um propósito. Na vida dos eleitos que ainda estão em pecado, Ele está tendo longanimidade. Ele está dando tempo para que ele se arrependa, como aquele período que Davi passou 1 ano dando uma de bom moço, encobrindo o seu pecado, até que Natã veio e ele foi confrontado e se arrependeu. Ou está acontecendo que Paulo diz em Romanos 9, Deus está suportando com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Mas o homem agora, todos vocês aqui, estão sendo alvos ou da ira de Deus ou do amor de Deus, a depender de onde você esteja. Foi por isso que Deus perguntou a Adão: Adão, onde estás? Porque a ira dele é real. Aquele rico não sabia da parábola, mas a ira de Deus estava projetada sobre ele durante toda a vida dele. E ele não sabia disso. Seus negócios prosperavam, sua vida dava certo, suas roupas eram as mais caras, ele vivia todos os dias regalado esplendidamente, mas ele estava debaixo da ira de Deus. E um dia ele morreu, e essa ira de Deus foi despejada. É isso que essa sessão do Apocalipse nos ensina. Cuidado com a sensação de impunidade. Não pense que Deus não está vendo. Jesus chega a dizer que de toda a palavra ociosa, sabe aquela palavra que você fala na sua mente? Rapaz, com dor de cabeça, rapaz. Deus anota. Você vai ter que dar conta no dia do juízo de toda a palavra frívola.
Deus está vendo tudo. Ele está sondando tudo. A Bíblia diz em Hebreus 4,13 que todas as coisas estão nuas e patentes com aquele em quem temos de prestar contas. Não há criatura que possa se esconder diante de Deus. Não há pecado que não passe desapercebido diante dos seus olhos. Ele vê tudo. Por isso que Salomão disse: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, Apocalipse 15:1, vi no céu, Apocalipse 15, verso 1, vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos. Aí perceba, quem está lendo o Apocalipse de forma cronológica se perde aqui. Porque no capítulo 14, verso 20, teve a descrição da volta de Jesus. Aí agora já vê isso. Sim, e aí? Qual é a conexão do capítulo 14 com o capítulo 15? O capítulo 15 começa a contar a mesma história sobre outra perspectiva. Então você tem que mudar a visão com que você estava vendo o livro do Apocalipse, para que você passe de forma coerente do capítulo 14 para o capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Perceba, Hebreus 1,14 diz que os anjos são ministros de Deus para os que hão de herdar a salvação. Jesus disse a Pedro que tinha legiões de anjos ao seu dispor. Existem anjos caídos, mas existem anjos bons. Existem anjos eleitos que não caíram da presença de Deus. É importante que a gente saiba disso, para que a gente não fique pensando que na luta contra os demônios nós somos minoria se estamos ao lado de Cristo. Lembra da oração de Eliseu pelo seu moço? Senhor, abre os olhos espirituais desse homem. Quando o Senhor abriu os olhos espirituais dele, ele viu o exército de anjos ao redor deles. Ele disse: é verdade, Senhor, maior são os que estão conosco do que os que estão com ele. Então existem muitos demônios, mas existem muito mais anjos do que demônios. E aqui nós vemos: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Perceba, essa sessão, irmãos, ela não está aqui por acaso. As 7 taças da ira de Deus não é a 5ª sessão do livro do Apocalipse por acaso. Ela mostra, ela é uma consequência dos 7 selos, das 7 trombetas, dos 7 candeeiros e da batalha de Cristo contra a tríade do mal. Essa sessão, ela está aqui porque ela mostra o que acontece aos homens que, embora sejam constantemente chamados ao arrependimento, endurecem cada vez mais a sua cerviz. Por isso que essa sessão é a 5ª, por isso que essa sessão só está no capítulo 15, é por isso que a Bíblia é perfeita. A Bíblia tem cada peça no seu devido lugar. Essa sessão aqui é a 5ª sessão porque ela mostra o que acontece aos homens que não se arrependem diante dos constantes avisos de Deus. Aqueles que não se arrependeram com os selos, aqueles que não se arrependeram com as trombetas, serão alvos das taças da ira de Deus. O que nós vemos nessa sessão do Apocalipse é o que está em Provérbios 29:1. Alguém pode abrir? Vamos abrir? Provérbios 29:1. Esse provérbio explica essa sessão do livro do Apocalipse. Provérbios 29:1. Provérbios 29, verso 1. Diz assim: o homem que muitas vezes repreendido. É isso que
essa sessão mostra. Esses homens receberam os avisos das trombetas, os avisos dos selos. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. O homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbios 29:1. É isso que a sessão do Apocalipse quer nos ensinar. Essa sessão aqui mostra a cólera de Deus sendo derramada de forma total e não de forma parcial. Aqui não tem espaço para arrependimento, não tem misericórdia. Aqui é só juízo. O que é que essa sessão do Apocalipse nos ensina? O ímpio, antes de morrer, cruza a última linha de esperança entre ele e Deus. Cruza a última linha aonde ele poderia se arrepender. Como está escrito em Mateus 12:32, Jesus disse: todo pecado, toda blasfêmia cometida contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Quem comete esse pecado é réu de pecado eterno. A Bíblia diz em 1 João 5,16, o apóstolo João diz assim: olhe, há pecados que são para a morte, por esses eu digo que não ore. É esse pecado de cruzar a linha entre você e a porta estreita, onde você não consegue mais se arrepender. É aquele último alerta que Deus te deu. E você, ao invés de se quebrantar e se arrepender, você se endurece. Você não confessa e deixa o seu pecado. Então, a cada vez que o pecado, que o arrependimento é postergado, você vai amando mais o pecado. O pecado vai te envolvendo. E o pecado vai te dando uma falsa sensação de prazer. E então chega um momento em que Deus diz: acabou. Por isso há uma conexão entre as 7 trombetas e as 7 taças. Porque as 7 taças são a conclusão das 7 trombetas. Antes de Deus exercer juízo, Ele dá um momento, um tempo de misericórdia, um tempo de arrependimento. É isso que nós vemos aqui no livro do Apocalipse. Verso 2: vi como que um mar de vidro, Apocalipse 15:2, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. O que é que nós vemos aqui? Esse mar de vidro, ele representa a retidão transparente de Deus ao descer o seu juízo. Deus quer deixar bem claro aqui a sua transparência e a sua indignação contra os ímpios. Ele quer deixar aqui bem claro a transparência do seu juízo. É por isso que João vê um mar de vidro mesclado com fogo. Esse fogo aqui não é o fogo da purificação, esse fogo aqui é o fogo da condenação, é o fogo do juízo. Ele vê aqui um mar de vidro mesclado de fogo. Ele vê o céu se indignando com a terra. E aqueles que estão no céu, tendo o seu deleite em Deus, em Cristo, no céu. E ao mesmo tempo que os santos se deleitam no céu, há um juízo preparado para a terra. Quem aqui se lembra do capítulo 6, versículo 9 ao verso 11, como é que os mártires estão embaixo do trono? Até quando, ó soberano Senhor, o Senhor não vingas o nosso sangue sobre a terra? Os mártires estão debaixo do trono clamando por justiça. Então, ao passo que o apóstolo João vê o céu e os santos se deleitando no céu, ele vê a ira de Deus sobre essa terra. Aqui no verso 2: e os vencedores da besta
da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. O que é que nós vemos aqui? Quem são os vencedores da besta? Os fiéis. Aqueles que não amaram as suas próprias vidas. Eles são os vencedores da besta. Que se achavam em pé no mar de vidro. Por que que eles estão de pé? Porque eles estão na presença de Deus. Não há culpa para eles. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tendo harpas de Deus, o que é que isso nos ensina? A música. No céu é um lugar onde louvores serão entoados a Deus. A música engrandece o nome de Deus. Em Efésios 5,18, qual é uma das formas do cristão se encher do Espírito Santo? Entoar cânticos espirituais. Por isso a Bíblia diz: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Por que que ele mostra aqui o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro? Pois há uma semelhança entre a redenção que houve no Êxodo, através de Moisés, e a redenção que houve em Cristo, em sua morte de cruz. Quando o povo de Deus atravessou o mar vermelho em terra seca, no Êxodo, quando o povo de Deus foi tirado do Egito e foi levado à terra prometida, quando o povo de Deus atravessou o mar vermelho em terra seca, e Deus fez aquele grande milagre, Moisés guiando o povo, ele vê o exército de Faraó vindo atrás, e ele olha para frente, ele vê um grande mar, e ele não sabe o que fazer, então ele ora, e Deus diz a ele: Moisés, diga ao povo que marche. Então grande milagre acontece no Êxodo, o mar vai se abrindo de lá para cá, e o povo de Deus atravessa o mar vermelho em terra seca. E no momento em que o exército de Faraó tenta perseguir o povo de Deus, o mar vermelho se fecha. E o povo de Deus chega no deserto em uma grande festa, em um grande cântico de alegria pela salvação que Deus deu, em ter libertado ele, através do seu servo Moisés, do jugo de Faraó. Em ter libertado ele da escravidão do Egito. E isso é um símbolo da conversão em Cristo. Deus nos liberta da escravidão do pecado. Deus nos liberta da escravidão do mundo, do sistema do mundo. E Ele nos dá a alegria da salvação. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, paz e alegria. Por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que Davi pediu: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Que Davi disse: Senhor, é isso que me fez cair. Eu perdi a alegria da salvação, por isso eu olhei para Betseba. Foi por isso que eu pequei, que o meu coração não estava mais em ti, o meu coração se voltou para o mundo. Então, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro representam essa libertação. Moisés libertou o povo do Egito, Deus através de Moisés libertou o povo do Egito, e Cristo, através do seu sangue na cruz, liberta o seu povo do pecado. E um cristão verdadeiramente salvo não pede nada a não ser mais de Cristo, porque Cristo é o pão, Ele nos alimenta, Cristo nos basta. Jesus Cristo não tem o que você precisa somente, Ele é o que você precisa. Ele mesmo é o que você precisa. É por isso que Ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o que você precisa. Não são meus milagres,
não são a minha provisão, não é o que eu tenho para dar, mas eu sou o pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem crê em mim jamais terá fome, quem vem a mim jamais terá sede. É isso que Jesus quer dizer, se alimente de mim. E aqui nós vemos esse cântico, um cântico no céu, pela salvação de Deus, pela libertação de Deus. Todos os dias, não se esqueça de onde Deus lhe tirou, para que você não saia do primeiro amor, para que você não se engrandeça como filho pródigo e pense que você já pode tomar suas decisões sem o pai, já pode pedir a sua herança. O filho pródigo pensou que ele já podia agir de forma independente. Toma parte que me cabe da herança. Agora eu vou viver a minha vida. Tudo bem, o Senhor é meu pai, o Senhor é bom, mas agora eu quero viver a minha vida. E você viu o que foi que aconteceu. Se lembrar de onde Deus nos tirou, nos mantém humildes, para que a gente não se soberbeça. Porque a soberba precede, mas a humildade antecede a honra. Dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui é uma resposta de Deus ao cântico da besta. É uma resposta final de Deus àqueles que clamaram: quem é como a besta? Quem é como o anticristo? Deus está respondendo aqui com esse cântico: Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele irá triunfar sobre as forças do mal. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Ó Rei das nações. Perceba, aqueles que estão no céu, não estão no céu se engrandecendo, não estão no céu falando dos seus feitos, não estão no céu falando de si, estão no céu centrados em Deus, mostrando que no céu a única coisa que importa é Deus. No céu não há espaço para glória humana. Ninguém aqui está recebendo glória a não ser Deus. Ninguém aqui está recebendo elogio. É isso que nós vemos. O céu é um lugar onde os homens se esquecem de si mesmos e glorificam somente a Deus. E quando a glória de Deus é contemplada, nada mais importa. Quando a glória de Deus é contemplada, não importa os meus sofrimentos, eles se tornam leves e momentâneos comparado com o eterno peso de glória que Deus tem para mim. Quando a glória de Deus é contemplada, não importa o que eu tenho que passar por conta de Cristo. Quando a glória de Deus é contemplada, só o que importa é Deus. E no céu, é isso que as pessoas contemplam, a glória de Deus na face de Cristo. E é isso que nós vemos aqui. Rei das nações. Ninguém vai receber glória no céu, a não ser Cristo. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão cada vez mais buscando fazer o seu nome grande, buscando a sua própria glória. Verso 4: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Existe alegria no céu quando o juízo de Deus é derramado na terra. Todo mundo que está no céu reconhece a santidade de Deus. Só tu és santo. Só tu és separado da criação. Só tu és um ser de absoluta pureza moral que não pode ser corrompido por nada nem ninguém.
Verso 5, para a gente concluir. Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, um lugar onde representava a presença de Deus, onde ficava a arca da aliança, as tábuas da lei. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário. Ou seja, esse santuário representa a habitação de Deus, e esses anjos que vão derramar os cálices da ira de Deus saem do trono de Deus, da habitação de Deus, para executar essa ordem de Deus, derramar a cólera de Deus sobre o mundo. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos, verso 6, saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Essas vestes significam 3 coisas. São vestes sacerdotais, são vestes reais e são vestes celestiais. Esses anjos estão exercendo a função de sacerdotes do Deus Altíssimo. Eles estão executando uma ordem de Deus, eles estão prestando um serviço a Deus, eles estão fazendo a conexão entre Deus e o povo através agora de um juízo. Essas vestes são reais porque elas representam o juízo do Rei das Nações. E essas vestes são celestiais, pois esse juízo vai descer ao mundo através de seres espirituais, de seres que habitam no céu e vão vir para exercer esse juízo. Verso 7. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos, olha que coisa, um ser na presença de Deus, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, 7 taças preciosas, porque a justiça de Deus e o juízo de Deus é precioso. Tudo que Deus faz é precioso. 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus. E os irmãos já sabem o que é cólera. Cólera é um sentimento a mais do que ira. Cólera é uma explosão de ira. O que Apocalipse quer dizer é que essas taças de ouro, ao serem derramadas, vão representar a explosão da ira de Deus, como Jonathan Edwards ensina no seu livro Pecadores das Mãos do Deus Irado. Quando Deus resvalar os seus pés sobre a terra, o mundo todo vai entrar em colapso. Então aqui ele diz que vive pelos séculos dos séculos. Ele aponta para a eternidade de Deus. Verso 8: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. Nós vemos aqui a mesma coisa que acontece no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Isaías, ele vê o trono de Deus, ele vê os serafins ao redor do trono, e no momento em que ele vê a manifestação dos serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, a Bíblia diz que o lugar onde ele estava se encheu de fumaça. Isaías ficou assustado com o que ele viu, porque a glória de Deus se manifestou por meio da sua presença. Ele disse: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o lugar foi coberto de fumaça, de espanto, porque Deus é vivo, e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A presença de Deus é fogo consumidor. A presença de Deus traz espanto, a presença de Deus traz glória. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Ninguém pode impedir esse decreto que nasceu do santuário de Deus. Ninguém pode impedir as 7 taças da cólera de Deus, até que se cumpra, é o que ele está dizendo. Ninguém vai entrar no santuário.
a cólera de Deus vai ser despejada e ninguém vai poder impedir. Por isso eu queria concluir a pregação de hoje com a seguinte pergunta. Existe uma afirmativa maravilhosa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas as 7 taças da ira de Deus nos ensinam o oposto. Se Deus for contra nós, quem será por nós? Porque aqui ninguém pode entrar nesse santuário. Os demônios tremem, os homens fogem, e a ira de Deus vai ser derramada. Por isso, irmãos, que se você está passando por uma aflição, por um sofrimento, por uma disciplina, veja isso como prova de amor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11:32, que se nós julgássemos a nós mesmos, não precisávamos ser disciplinados pelo Senhor. Mas quando somos julgados pelo Senhor, quando somos disciplinados pelo Senhor, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados juntamente com o mundo. Que nós vemos em 1 Coríntios 11, que existem pessoas que ao tomar o cálice, ao pegar o pão no momento da ceia, o apóstolo Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo, depois pegue o pão e pegue o cálice. Mas pessoas que não discernem o corpo de Cristo, o apóstolo Paulo diz: tem pessoas que estão fracas, tem pessoas que estão doentes, e tem pessoas que já morreram, porque estão ceando indignamente. Então ele diz: olhe, se nós julgássemos a nós mesmos, se nós dessemos ouvidos aos alertas de Deus, não precisávamos ser disciplinados pelo Senhor. Mas uma vez que somos disciplinados pelo Senhor, é para que não aconteça conosco o que vai acontecer com essas pessoas, com os ímpios. Nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados juntamente com o mundo. É isso que nós precisamos aprender. Nós não somos do mundo, nós somos de Deus. Então nosso parâmetro de vida é diferente. O nosso tesouro é diferente. Nosso coração deve estar num lugar diferente. A nossa consolação é diferente. Como eu falei no início da pregação, como foi que nasceu o livro do Apocalipse, como foi que o apóstolo João foi consolado nas bênçãos espirituais, para não sermos condenados com o mundo. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer: cuidado, aceite a disciplina de Deus e se arrependa, para que você não seja condenado juntamente com o mundo. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos a verdade que é Jesus. Ó Senhor, nos ajude a sentirmos amor pelos nossos inimigos, pois horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como diz a Tua palavra, Senhor, salve aqueles que estão na dúvida, arrebatai-os do fogo. Ó Senhor, nos ajude a Te obedecer, porque a Tua ira está prestes a ser derramada, Senhor, e só há um refúgio seguro, é Jesus, Senhor, porque o Senhor amou pessoas de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, Senhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, nos faz enxergar a gravidade do pecado, para que possamos ter um consolo seguro na hora da morte.
Que não brinquemos de ser cristãos, Senhor. Diante da seriedade do que estudamos hoje. Ô Senhor, nos ajude a acreditar no que está escrito na Tua Santa Palavra. Tira a incredulidade do nosso coração, Senhor. Aumenta a nossa fé. Nos livra, Senhor, das concupiscências do mundo. E nos ajude a encontrarmos prazer em Ti e na Tua Santa Palavra. Aviva, Senhor, a Tua igreja. Aviva a Tua igreja com tempo de arrependimento. Aviva a Tua igreja com um tempo de lágrimas. Aviva a Tua igreja, Senhor, com o choro de Pedro, que caindo em si chorou amargamente. Aviva a Tua igreja, Senhor, com a convicção do Espírito, produzindo um arrependimento profundo, Senhor. Um arrependimento salvífico, Senhor, que dê frutos dignos de arrependimento, Senhor. Nos ajude a ter esse arrependimento contemplando Jesus. Por isso nos dá fé. Nos dá fé para enxergar Jesus, para olhar para Jesus. Nos ajude a não olharmos para o homem, mas nos ajude a olharmos firmemente, Senhor, para Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. Ele é infalível e indecepcionável. Todo aquele que nele crê não será confundido. Tira da nossa mente toda a confusão e nos dá uma visão clara de Jesus. Pois é de Jesus, Pai, que nós precisamos. Nos faz, Senhor, obreiros aprovados, que não tenham que se envergonhar porque manejam a palavra da verdade. Nos ajude a meditar na Tua palavra, Senhor, de dia e de noite. Abençoa, Senhor, essas pessoas que estão ao nosso redor, usufruindo de um falso prazer momentâneo do pecado. Concede a essas pessoas, Senhor, arrependimento. E nos ajude a enxergar nessa noite que nós, que somos cristãos, estamos verdadeiramente curtindo a vida. Pois não existe vida sem Cristo. Curtir a vida, Senhor, é andar em boas obras, é andar em santidade. Por isso não nos deixe pensar que os ímpios estão se banqueteando e que nós estamos isentos de prazer. Isso é uma mentira. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a Palavra de Deus e nós temos inúmeras promessas para nos consolar e nos dar muito prazer nessa noite. Obrigado por tudo. Nos enche do Espírito Santo, Senhor, e nos enche de amor. Que o nosso amor não se esfrie, mas que ele cresça cada vez mais até a volta de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmão. Ao sermão, cumprimento santo. Deus é bom.